O milionário perguntou à empregada. Ela manteve os olhos baixos, tremendo levemente, até que sussurrou algo que o deixou sem óleo. Esqueço que você é meu patrão. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Clara sabia que estava fazendo a coisa errada no momento em que aceitou olhar para ele. Foi um descuido, agradeceu, apenas isso. Um obrigado simples e cotidiano, mas dito com aquela voz grave que fez algo se revirar dentro dela, e então seus olhos encontraram os dele. 3 segundos foi só o que durou, mas foram 3 segundos suficientes para que tudo o que Clara havia prometido a si mesma naquela manhã, profissionalismo, distância, controle, desmoronasse como castelo de areia na maré alta. Ela desviou o olhar rápido demais, as mãos tremendo levemente enquanto ajeitava a bandeja, e Rafael continuou parado ao lado da janela, a luz da manhã entrando forte pelas cortinas abertas, desenhando a silhueta dele contra o vidro, e Clara praticamente fugiu da sala. Os passos apressados ecoando pelo corredor até a cozinha, onde finalmente fechou a porta atrás de si e permitiu que os pulmões enchessem de ar. Idiota! Ela pensou encostando as mãos na pia fria, a cabeça baixa, tentando afastar a imagem que ainda queimava na mente. Os olhos escuros dele, a expressão serena, a forma como ele a olhou, como se realmente a visse, não como a empregada nova, não como a moça que a agência enviou de última hora, mas como se ela importasse, e era exatamente isso que a apavorava, porque Clara conhecia esse roteiro, já tinha vivido essa ilusão antes, já tinha acreditado que um homem podia olhar para ela e ver algo além do óbvio. Já tinha se apaixonado por promessas que evaporaram no momento em que alguém melhor, mais bonita, mais interessante apareceu. Já tinha chorado sozinha em quartos alugados, se perguntando por que nunca era suficiente. E jurou que não passaria por isso de novo, especialmente não com um homem como Rafael Mendes. Ela viu a foto dele antes de aceitar a vaga. A moça da agência mostrou como se fosse um aviso. Ele é solteiro, bem-sucedido e exigente, não aceita desleixo. E Clara tinha olhado para aquela imagem, um homem de terno impecável, olhar sério, postura de quem está acostumado a ter o mundo aos pés. E pensou que seria fácil. Homens assim não prestavam atenção em gente como ela. Mas estava errada. Ele prestava atenção, e isso era perigoso. Clara respirou fundo e começou a organizar a cozinha, as mãos ocupadas com o trabalho, enquanto a cabeça tentava se reorganizar. Ela não podia se dar ao luxo de errar. Esse emprego era tudo o que tinha. Depois de semanas procurando, depois de tantos não educados, mas firmes, essa vaga era a única coisa entre ela e a conta de aluguel atrasada. Não havia espaço para fantasias, não havia espaço para sentir o que quer que fosse por Rafael Mendes. E ela repetiu isso para si mesma enquanto lavava a louça do café da manhã, enquanto separava os ingredientes para o almoço, enquanto dobrava as toalhas limpas que havia tirado da secadora. Repetiu até quase acreditar. Mas então ele voltou. Clara estava temperando o frango quando ouviu os passos dele no corredor. Ela não levantou a cabeça. Continuou mexendo o alho e a cebola na panela, fingindo que não sentia o peso da presença dele parada na porta da cozinha. E então a voz dele veio suave. Precisa de ajuda. E a pergunta a pegou de surpresa, fazendo com que erguesse os olhos por instinto, mas conseguindo desviar antes que o olhar se encontrasse completamente. Não, senhor, está tudo sob controle, ela respondeu, e ele corrigiu com paciência. Rafael, pode me chamar de Rafael, não precisa de formalidades. E Clara assentiu sem responder. Voltou a mexer a panela, tentando ignorar a forma como ele continuava ali, encostado no batente com os braços cruzados. Ele não parecia ter pressa. Não parecia incomodado com o silêncio, e isso a incomodava profundamente. Você cozinha bem, ele disse depois de um tempo, a voz casual quase distraída.
E Clara murmurou um "obrigada" baixinho, sem levantar os olhos. E então ele perguntou se tinha aprendido em casa. E ela engoliu em seco, porque conversas pessoais eram armadilhas, aberturas para intimidades que depois se voltavam contra você, mas respondeu curta e objetiva: "Minha mãe me ensinou." E Rafael continuou: "Ela ainda mora em Minas." E Clara parou porque como ele sabia que ela era de Minas. Rafael pareceu perceber a confusão e deu um meio sorriso. "A agência me passou algumas informações básicas. Disse que você se mudou para São Paulo faz alguns anos." E Clara corrigiu automaticamente: 3 anos, voltando a mexer a panela. E ele perguntou se ela gostava daqui. E ela queria responder que sim, que estava tudo bem, que São Paulo era tudo o que esperava. Mas a verdade era mais complicada. A verdade era que ela viera para cá em busca de algo que nunca conseguiu definir direito: liberdade. Talvez, ou a ilusão dela. Então apenas disse: "Me acostumei." Rafael ficou em silêncio por um momento, e Clara achou que finalmente ele fosse embora. Mas então ele falou de novo, e dessa vez a voz tinha algo diferente, algo mais suave. "Você sempre evita olhar para as pessoas." E Clara congelou, sentindo o coração disparar e o estômago apertar, porque ele tinha razão e porque ela não esperava que ele percebesse. "Não entendi a pergunta." Ela murmurou ainda de costas, e Rafael continuou com aquela calma irritante. "Desde que chegou aqui hoje de manhã, você não me olhou nos olhos uma vez sequer. Bem, talvez uma vez, mas foi por acidente." E Clara sentiu o rosto esquentar, largou a colher de pau e se virou mantendo os olhos fixos na altura do ombro dele. "Desculpe se fiz algo inadequado, Sr. Rafael. Não era minha intenção." "Não é inadequado," ele disse com a voz calma, só diferente. E ela não respondeu porque não sabia o que dizer. E então Rafael deu um passo para dentro da cozinha e Clara instintivamente deu um passo para trás. E ele parou no mesmo instante, como se tivesse percebido o movimento defensivo dela. "Eu te deixo desconfortável?" ele perguntou. E a pergunta a pegou completamente desprevenida, fazendo com que levantasse os olhos por reflexo, e dessa vez segurou o olhar dele por mais tempo do que deveria. E foi um erro terrível, porque nos olhos de Rafael não havia deboche, não havia superioridade. Havia apenas curiosidade genuína e algo mais. Algo que ela não conseguia nomear, mas que fazia o peito dela apertar como se houvesse menos ar na sala. "Não." Ela mentiu e a voz falhou. "Eu só prefiro manter as coisas profissionais." E Rafael estudou o rosto dela por um longo segundo, como se estivesse tentando decifrar algo que nem ela mesma entendia. E então assentiu devagar: "Entendo." E se afastou da porta com as mãos voltando para os bolsos da calça. "Vou trabalhar no escritório até a hora do almoço. Me avisa quando estiver pronto." Clara assentiu, e ele finalmente saiu, deixando-a parada ali, com o coração ainda acelerado e as mãos tremendo levemente. E pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu medo, não dele, mas de si mesma, porque olhar para Rafael Mendes não era apenas perigoso, era impossível de esquecer. E ela sabia que cada vez que seus olhos se encontrassem, seria mais difícil lembrar porque tinha que manter distância, mais difícil fingir que ele era apenas seu patrão, mais difícil acreditar que alguém como ele jamais olharia para alguém como ela com algo além de educação casual. O almoço ficou pronto às 11h50, 10 minutos antes do horário que a agência havia estipulado. E Clara arrumou tudo na mesa da sala de jantar com o cuidado de quem monta um quebra-cabeça delicado, cada prato no lugar certo, cada talher alinhado, o copo de água gelada posicionado à direita. E quando terminou, deu um passo para trás, avaliando se havia esquecido algum detalhe, porque não podia errar. Não no primeiro dia, não quando esse emprego era tudo o que a separava de voltar para Minas. Derrotada, ela bateu de leve na porta do escritório e esperou. E a voz de Rafael veio do outro lado, pedindo que entrasse. Mas Clara apenas abriu a porta o suficiente para falar, sem precisar entrar completamente.
O almoço está pronto. E ele levantou os olhos do computador. Aqueles mesmos olhos escuros que ela vinha evitando a manhã inteira. E disse: "Obrigado, vou já." E Clara assentiu e fechou a porta antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Voltou para a cozinha e começou a lavar a louça que havia usado no preparo, as mãos mergulhadas na água quente enquanto ouvia os sons dele na sala ao lado, a cadeira sendo afastada, os passos no corredor e então silêncio, e Clara imaginou que ele estava sentado à mesa comendo sozinho naquela cobertura enorme e vazia. E alguma coisa apertou no peito dela, mas ela afastou o pensamento porque não era problema seu se Rafael Mendes almoçava sozinho. Não era problema seu se aquele apartamento luxuoso parecia mais um museu do que uma casa. Não era problema seu a solidão que ela conseguia sentir no ar, mesmo sem olhar diretamente para ele. Terminou de lavar a louça e estava secando as mãos quando Rafael apareceu na porta da cozinha, segurando o prato vazio. "Posso lavar isso aqui?" ele disse. E Clara se virou surpresa. "Não precisa, senhor. Eu lavo." Mas ele já estava caminhando até a pia. "Sério, não é necessário." E Rafael sorriu de lado. "É só um prato, Clara. Acho que consigo dar conta." E ela ficou parada ali sem saber o que fazer, enquanto ele abria a torneira e ensaboava o prato com uma naturalidade que a pegou completamente. Desprevenida. "Você não precisa fazer isso," ela insistiu. "É meu trabalho." E Rafael enxaguou o prato e o colocou no escorredor antes de se virar para ela. "Eu sei que é seu trabalho, mas eu comi, então posso muito bem lavar meu próprio prato. Não acha?" E Clara não respondeu porque qualquer coisa que dissesse pareceria desrespeitoso ou excessivamente formal. E Rafael secou as mãos no pano de prato e ficou parado ali a menos de 1 metro de distância. Estava uma delícia a comida. "Faz tempo que não como um feijão temperado desse jeito." "Obrigada," Clara murmurou, olhando para o chão. E Rafael continuou: "Sério, você cozinha muito bem. Minha mãe fazia um frango parecido com esse." E havia algo na voz dele quando mencionou a mãe, uma suavidade misturada com tristeza. E Clara quase perguntou sobre ela, mas se segurou porque perguntas pessoais criavam laços, e laços eram perigosos. O silêncio se estendeu entre eles até ficar pesado demais. E então Rafael suspirou e disse: "Bom, eu vou voltar para o escritório. Tenho uma reunião online daqui a pouco. Qualquer coisa me chama." E Clara assentiu. E ele saiu deixando para trás aquele perfume amadeirado que grudava no ar e fazia o estômago dela revirar. As horas seguintes passaram devagar. Clara limpou os banheiros, passou o aspirador na sala, trocou os lençóis da cama de Rafael, tentando não pensar em como seria dormir naquela cama enorme, naqueles lençóis de algodão egípcio que custavam provavelmente mais do que ela ganhava em 1 mês. Tentando não imaginar como seria acordar ali ao lado dele com a luz da manhã entrando pela janela. E ela se repreendia mentalmente cada vez que esses pensamentos invadiam, porque era exatamente isso que não podia acontecer. Exatamente o tipo de fantasia que a levava direto para o sofrimento. Às 3 da tarde ela estava dobrando as toalhas quando ouviu a porta do escritório se abrir e os passos de Rafael no corredor. Ela continuou focada no trabalho, esperando que ele passasse direto, mas os passos pararam na porta da lavanderia onde ela estava. "Você tem 1 minuto?" ele perguntou. E Clara largou a toalha que estava dobrando e se virou. "Sim, claro." E Rafael entrou no espaço pequeno, fazendo o ambiente parecer ainda menor. "Eu queria te pedir desculpas," ele disse. E Clara franziu a testa confusa. "Desculpas por quê?" E Rafael passou a mão pelo cabelo num gesto que parecia nervoso, pela pergunta mais cedo na cozinha. "Sobre você evitar olhar para mim. Foi invasivo da minha parte. Não é da minha conta como você age." E Clara sentiu o coração acelerar, porque ela não esperava isso. Não esperava que ele se desculpasse, não esperava aquela vulnerabilidade na voz dele. "Não precisa se desculpar," ela disse baixinho. "O senhor não fez nada de errado." E Rafael deu um passo mais perto.
Rafael, ele corrigiu de novo. Por favor, me chama de Rafael. Senhor, me faz sentir como se eu tivesse 50 anos. E apesar da tensão, Clara quase sorriu. Desculpa, Rafael, ainda estou me acostumando. Não tem problema, ele disse. E então ficou só olhando para ela daquele jeito que fazia as defesas dela vacilarem. E Clara sabia que deveria desviar o olhar, sabia que deveria voltar às toalhas e encerrar aquela conversa, mas não conseguia se mover. E Rafael continuou. É que eu moro sozinho faz quase 2 anos, desde que minha mãe faleceu. E a maioria das pessoas que trabalham aqui são prestadores de serviço que vêm e vão, diarista, encanador, eletricista, esse tipo de coisa. Faz muito tempo que não tenho alguém aqui durante o dia com regularidade. E eu acho que esqueci como conversar com pessoas de forma normal. Clara sentiu o peito apertar com a confissão. Sinto muito pela sua mãe, ela disse sincera. E Rafael assentiu. Obrigado, ela era incrível. Morava aqui